Queridos irmãos, que alegria esta noite nós estamos experimentando. Eu sei, a missa é longa, é a mais longa do ano, faz parte da conclusão do Tríduo Pascal. É cheia de símbolos, é de uma riqueza infinita a liturgia de hoje. É uma noite santa que o Senhor nos convoca para nós celebrarmos. Eu lembro quando eu era criança, quando eu participava do Tríduo Pascal, lembro que a gente recebia o folhetim da missa, que a gente não tem mais o costume de receber o folhetim da missa. E eu via aquelas 8 páginas, quando chegava, que nem agora, 1 hora passada já, estava recém na metade. Meu Deus, tem mais 1 hora. Mas é uma noite santa, meus irmãos, especial. É uma vez por ano só, de uma riqueza infinita. Hoje, graças a Deus, ainda teremos um batizado. É uma noite por excelência de fazermos o batismo. Está previsto uma liturgia batismal. Por muitos séculos, os batizados do ano inteiro acontecia nesta noite santa. Depois mudou por comodidade também. Então a gente faz o batismo o ano inteiro. Mas esta é a noite por excelência de fazermos batizado. Esta noite, então, noite santa, em que celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. Jesus desce à mansão dos mortos na sexta-feira, depois de ter passado pela cruz. Então, ele abre as portas do céu. O céu está aberto, porque Jesus desceu à mansão dos mortos. E lá, ele traz aqueles que já haviam sido salvos, mas que até então não tinham acesso ao céu. Você, nós, temos acesso ao céu, por causa desta noite santa que estamos celebrando. Por isso, tocamos o sino, solenemente, no Glória. Nós elevamos o hino do Glória solenemente, glorificando a Deus por seu imenso amor. Em coro cantemos o Aleluia, jubilosamente celebrando esse Deus que vem até nós, pois o Senhor ressuscitou. A luz venceu as trevas, a escuridão, o medo. O Senhor ressuscitou. A alegria da Páscoa nos invade a nossa alma. Você consegue sentir essa alegria? Você consegue sentir a alegria da ressurreição? Meus queridos, às vezes a gente quer negociar com Deus, não é? A gente quer que Deus nos dê algumas coisas. E aí às vezes Deus não dá, Deus nos coloca na fila da espera e vamos ficando tristes, não é? E a gente vai esquecendo de algo precioso. Jesus morreu na cruz para a gente se unir a Ele nos sofrimentos. Mas depois do sofrimento, depois da cruz, vem a ressurreição. Então vejam, para chegarmos à alegria da ressurreição, é preciso nós passarmos pela Sexta-feira Santa. Já falei isso ontem. A alegria da ressurreição, ela serve para nós termos esperança. Alegria, não entenda que somente como um sentimento. A nossa fé não é só sentimento. A gente tem também o lado da razão. Fé e razão são 2 asas que equilibram o voo. Se nós tiver somente razão ou somente fé, a gente não vai voar alto. As 2 realidades, a fé e a razão, não é? Precisamos então da fé que nos dá esperança. A alegria da ressurreição nos dá esperança para nós enfrentarmos os sofrimentos de cada dia. O que diferencia um cristão de um não cristão não é a ausência de sofrimento, mas é a esperança frente à indicação que o diácono cantou entrando na igreja hoje. Eis a luz de Cristo, levantando o círio pascal. Eis a luz de Cristo. Essa é a razão da tua esperança. Essa é a razão da nossa fé. A luz de Cristo que veio para brilhar
para mandar para longe as trevas que nos rondam. O círio pascal, então, essa vela grande, ela simboliza Cristo. Ela não é Cristo, ela simboliza Cristo. Como a cruz simboliza Cristo que morreu por nós. Cristo não está naquela cruz, Ele não está naquele círio. Ele está presente realmente somente em um lugar, na Eucaristia. Agora a cruz ajuda a gente a lembrar que Ele morreu por nós. O círio, essa vela grande, nos ajuda a lembrar também que essa luz grande, mais forte, é Cristo. As nossas velas foram acesas a partir daquela grande do círio. Se nós temos alguma luz, é porque Cristo nos iluminou antes. A luz vem de Cristo. E essa é a razão da nossa alegria, da nossa esperança. Cristo veio nos trazer luz. Cristo é a nossa esperança. Nós esperamos nele. Mas a nossa espera deve ser uma espera muito ativa. Diz que uma vez tinha um senhor que durante 10 anos, todo dia, ele fazia uma oração 3 vezes ao dia. Senhor, que eu ganhe na loteria. Senhor, me ajuda a ganhar na loteria. 10 anos, 3 vezes por dia. Você conseguiria fazer uma oração assim? Que perseverança desse homem, não é? E aí então chegou o dia D. Um dia ele estava caminhando, e aí então ele viu um trovão, uma voz diferente, e veio uma voz forte dizendo: está bem, meu filho, mas vê se pelo menos você aposta na loteria. Gente, não adianta só a gente pedir a Deus: Senhor, me dá tal graça, que eu alcance isso, se nós não fizermos a nossa parte. Não é? Tem que comprar o bilhete para poder ganhar o prêmio. Quem sabe ganhar o prêmio. A nossa participação, para ter a alegria da ressurreição, a gente tem que ter a nossa participação também na cruz de Cristo, oferecendo o sofrimento. Você costuma agradecer a Deus por tudo que você tem? Às vezes a gente lembra mais de pedir a Deus: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, me faz esse favor. E agradecer o que você já tem. Você consegue fazer? Quanta coisa Deus nos deu. A primeira delas é a vida. Sabia que a chance de você vir ao mundo é 1 em 100 e poucos milhões? Eu não vou saber dizer o número agora. Pergunta a um professor de biologia, alguém da área da ciência vai saber dizer melhor. Ou depois vai para o Google mesmo. A chance da gente existir é 1 em milhares. Agradece a vida que você tem. A vida sua é perfeita? Provavelmente não é. A minha também não é. Cheia de imperfeições. Mas Deus nos deu a vida. Algo precioso. Agradecer a vida que a gente tem. A saúde, graças a Deus a gente consegue vir na igreja. E eu vejo o esforço de muitos aqui na nossa paróquia que vem se arrastando a missa. Mas ainda consegue vir, graças a Deus. Porque hoje eu visitei esses últimos dias muitas pessoas que não conseguem mais vir à igreja. Já não tem mais saúde. Que bom que a gente tem. Que a gente tem ouvidos que ouvem. Que a gente tem olhos que enxerga. Que nós sentimos gosto do que a gente come. Quanta coisa, gente, a gente vai esquecendo, não é? Tudo o que Deus faz por nós. Temos inteligência, temos família, temos pessoa que nos ama. Agradecer tudo isso. Trabalho. Tudo vem de Deus. Só o que não vem de Deus é a cruz. O sofrimento, o nosso pecado. Claro que Deus permite a cruz para nos ensinar. Já meditamos ontem. As leituras de hoje narram as maravilhas que Deus operou na história da salvação. Primeiro, a gente viu que Deus criou tudo o que existe. E no ápice da criação criou o ser humano, homem e mulher. Você é o ápice da criação de Deus. Você é a joia rara que Deus criou e colocou nesse mundo. Deus criou tudo o que existe, nos colocou como centro da criação e viu que tudo era muito bom. Assim está no capítulo 3 de Gênesis. Depois então, infelizmente, entrou o pecado no mundo. Nós vimos as leituras. Nas 7 leituras do Antigo Testamento a gente vai vendo essa história acontecendo. Deus então escolheu um povo para se revelar. O povo hebreu. O povo de Israel. O povo judeu. É o mesmo povo.
Ali então Deus se revela, Deus então se mostra a partir de Abraão. E então vai acontecer, a gente viu ali no Êxodo, a libertação do povo escolhido, libertando da escravidão do Egito, atravessando o Mar Vermelho. E aqui nós temos a imagem justamente da salvação que Deus quer nos dar. Deus quer nos arrancar da escravidão do pecado, quer nos trazer a sua glória. Diz São José Maria Escrivá: cada dia renascer, cada dia recomeçar. Não se preocupem com os seus erros, se vocês têm a boa vontade de começar de novo. Às vezes a gente fica muito apegado aos nossos erros, ao passado. Eu lembro, tempo que eu era jovem, eu tocava violão na missa, eu meio ruinzinho assim, mas quebrava o galho. Estava aprendendo ainda, já esqueci muita coisa também. Mas eu lembro que, como eu ficava triste quando errava. Tocando na missa, às vezes tinha alguém tocando junto também. E eu errava, pegava a nota errada, cantava errado. Aquilo me destruía. Eu já cometi uns 3 erros hoje, mas já não levo mais tanto a sério meus erros, porque eu sei que eu não sou perfeito. Às vezes a gente fica muito apegado aos nossos erros. A gente tem direito de errar também em algumas coisas. Claro, o pecado é um erro também, a gente tem que procurar sair dele. Mas tem coisa que é a limitação da gente. Então, a gente tem que aprender a recomeçar. O mais importante é a nossa mudança, a nossa conversão. Aceitando a promessa de Deus. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne, porei o meu espírito dentro de vós. Profecia de Ezequiel que nós ouvimos. As águas que afogaram os egípcios são a imagem do batismo. O batismo, ele mata em nós o homem velho, a fim de que renasça ali um homem novo. No batismo nós somos sepultados com Cristo, para que renasçamos para uma vida nova. Essa imagem do afogamento dos egípcios é a imagem da destruição do pecado. É assim que nós lemos a Bíblia. A gente não lê a Bíblia, o Antigo Testamento principalmente ao pé da letra, mas tem uma verdade religiosa. Nessa travessia do Mar Vermelho temos justamente o entendimento do batismo, o sacramento que nos dá vida nova. Olhando para a cena da ressurreição, as mulheres haviam ido muito cedo ao túmulo de Jesus e encontraram aquela grande pedra removida. Eis aqui a prova da ressurreição. Jesus não está mais lá. Eu nunca fui, mas a gente escuta os outros dizer, a gente tem hoje em dia os meios de comunicação. Se você for lá na Basílica do Santo Sepulcro, você não vai encontrar nada lá, porque ele não está lá. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Não tem lugar nenhum dele, um sepulcro com Jesus dentro. Tem sim a Basílica do Santo Sepulcro, mas ele não está lá, está vazio. Olhando para a luz do Círio, novamente, para o fogo novo que abençoamos lá na frente. Esse fogo que vem nos iluminar, aquecer a nossa vida, marcadas pelas provações. Nos alegremos então, pois Cristo ressuscitou e Ele é a razão da minha e da sua alegria. Sofrimento temos, vai vir mais? Vai, mas temos Cristo que é a nossa alegria. Temos Cristo que é a nossa alegria. Ele é o bilhete premiado que precisamos antes apostar nele, para um dia recebermos o prêmio definitivo, que é a sua salvação, que é o céu. Aposte nele. Quantos hoje que apostam em tudo que é coisa, tudo que é prazer? Não que prazer seja ruim, prazer é bom, mas prazer tem que ter regras, senão nos leva à escravidão. Aposte em Cristo, pague para ver. Essa é a nossa alegria, meus irmãos. Enquanto não chegar o dia em que nós estaremos na glória de Deus, no céu, vamos aproveitar muito bem essa única vida que Deus nos deu. A gente não vai ser reciclado, voltar de novo para cá, para tentar ser melhor. Não, essa vida é única. Aproveite, faça valer a pena.
como diz um livro que eu li outro dia, a gente tem que procurar ser a melhor versão da gente mesmo. Você tem conseguido ser a melhor versão de você? Se esforce para isso. Mas só o teu esforço não vai adiantar. A luz de Cristo vai te ajudar. Se você se esforçar, se você começar a comprar o bilhete, você vai ganhar o prêmio um dia. Ser a melhor versão de você, que você já foi. Cristo vai te ajudar. Alegre-se. Cristo ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.